Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando aqui pela primeira vez, você que já faz parte do nosso canal, você que já tem convivido com a gente nesse itinerário de ser atraído pela Palavra de Deus. Bem, nessa segunda-feira nós estamos retomando então o tempo comum. O tempo comum na sua segunda parte, né? Porque vivemos uma parte do tempo comum antes de entrarmos no tempo da Quaresma e depois da Páscoa, que foi esse grande tempo que vivemos agora, que encerramos ontem com a solenidade de Pentecostes, e agora estamos voltando para o tempo comum, onde somos convidados a olhar para a vida de Jesus, a ver os ensinamentos daquele que deu a vida por cada um de nós. Então o tempo comum é esse tempo de aprender de Jesus, é o tempo vamos dizer, do discipulado junto com Jesus. E hoje também, nessa segunda-feira depois de Pentecostes, a gente celebra também o dia de Santa Maria, Mãe da Igreja. Por quê? Porque a Virgem Maria estava presente em Pentecostes quando a igreja foi fundada. E ela então é considerada a Mãe da Igreja porque ela cuida da igreja, intercede pelas necessidades da igreja, é aquela que é protótipo da igreja, porque ela, quando vai falar no livro do Apocalipse daquela mulher, podemos entender e fazer a leitura a partir da Virgem Maria, como também a partir da igreja que é perseguida, que sofre no mundo. Então a Virgem Maria, ela é mãe da igreja, porque também quando somos batizados, somos entregues aos braços da mãe, a mãe Maria, que é a Virgem, mãe de toda a igreja. Então celebramos hoje, sempre no dia seguinte a Pentecostes, celebramos Santa Maria, mãe da igreja, aquela que cuida da igreja, aquela a qual devemos também submeter as intenções, as necessidades da igreja, porque assim como ela cuida do seu filho Jesus, ela também cuida, assim como cuidou do seu filho Jesus, cuida de cada um de nós também. Hoje também, dia 9, é dia de São Francisco, é dia de São José de Anchieta. É dia de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil, né? Aquele que evangelizou o Brasil, que escreveu, né? Que foi responsável por traduzir aí, criar uma gramática em tupi para que muitos aprendessem a língua, para que pudessem evangelizar nos primeiros momentos aqui no Brasil. Então esse grande homem também, que é um grande expoente para o nosso Brasil, de tanta importância para que conhecêssemos a fé católica no Brasil pós-colônia, né? No Brasil pós-descobrimento ali no início da colonização. As leituras de hoje vão trazer para nós e vão falar muito sobre a santidade, porque já começa na primeira leitura São Paulo saudando a comunidade de Corinto, saudando como santos, então aos santos dessa comunidade. E aí a gente pode pensar, será que seriam só alguns? Não, ele está falando com todos. Mas como assim falando com todos? Falando com todos porque o sinônimo da palavra cristão, que todos nós somos, cristão é aquele que segue a Cristo, aquele que vive a vida de Cristo no mundo, continua a obra de Cristo. O sinônimo de ser cristão também é sinônimo de santo. Então eu que me determinei a minha vida, eu que tomei a decisão de ser cristão, eu que aderi à fé católica, eu preciso viver a santidade, porque é como que um sinônimo. O sinônimo da palavra cristão é santo. Então nós precisamos buscar a santidade, viver a santidade no mundo. E aí, antes de entendermos como vamos viver essa santidade, porque aí justamente o Evangelho vai nos apontar o que é viver a santidade pelas bem-aventuranças, eu só queria destacar também que tem uma canção que sempre me chama a atenção, que é aquela canção da barca, e eles cantam muito essa canção aqui, quase todos os dias no ofertório. É essa canção que cantam aqui na hora da comunhão, aqui na paróquia, e que as senhorinhas cantam, porque não tem ministério de música aqui durante a semana, né? Então as senhorinhas que cantam, e geralmente cantam a barca, só que eles chamam pescador de homens. Mas o que me chama a atenção, tô falando tudo isso, o que me chama a atenção nessa música é que diz que o meu cansaço a outros descanse. E São Paulo vai dizer justamente isso com outras palavras na primeira leitura de hoje também, porque ele vai dizer: o nosso sofrimento seja consolo para vocês. Então, o sofrimento dos apóstolos, o sofrimento da igreja
serve para consolar outras pessoas. O meu sofrimento vai consolar outras pessoas. O meu sofrimento vai fazer com que outras pessoas conheçam a Deus. O meu sofrimento vai servir de descanso, de refrigério para outras pessoas. Porque aquilo que eu sofro, eu ofereço por amor a Deus e outras pessoas são alcançadas. Então aí que vai também o meu cansaço a outros descanse. Que aquilo que eu faço por amor a Deus pode ajudar outras pessoas a experimentar, a conhecer, a crescer, a caminhar. Então, o cristão, ele não sofre por sofrer, mas ele oferece os seus sofrimentos por alguém. Ele oferece os seus sofrimentos por uma causa. Ele oferece os seus sofrimentos... Ai, misericórdia. Oferece os seus sofrimentos por uma causa que é maior que a evangelização, que é o anúncio do evangelho, que é todo esse processo. Então, é assim que nós devemos caminhar. Que o meu cansaço a outros descanse, que a minha vida sirva de refrigério, que o meu sofrimento, as minhas lágrimas, a minha dificuldade, a minha dor, né? Quando a igreja também entende que uma pessoa que está no leito, sofrendo, ela pode também oferecer o sofrimento dela, como muitos santos fizeram, ofereceram o seu sofrimento no leito de dor, no leito de morte, até ofereceram seus sofrimentos pela conversão dos pecadores, pela conversão de outras pessoas. Então tudo isso está nesse bolo, assim, nesse universo da igreja. Então um cristão, ele não sofre, o sofrimento do cristão não é estéril, não é um sofrimento por sofrer, mas é um sofrimento que busca uma causa maior, que é alcançar outras vidas, resgatar almas, alcançar corações, livrar pessoas do inferno. E aí o Evangelho vai falar para nós sobre as bem-aventuranças, que vai mostrar para nós esse itinerário, né, da santidade. Porque vai dizer, bem-aventuranças é sinônimo de felicidade, que também é sinônimo de santidade. Então, quando nosso Senhor vai falar das bem-aventuranças, ele vai falar sobre como vamos viver a santidade na nossa vida. E aí ele já começa dizendo que feliz é o pobre, porque terá o reino dos céus. Então, ou seja, o pobre aqui na terra ganhará a maior das heranças e a maior das riquezas, que é o céu. O que é ser pobre aqui na terra? É não ter nada? Não. É não deixar que as coisas te tenham. Porque qual é a diferença disso? Eu posso ter tudo, ter dinheiro, ter casa, ter trabalho, mas eu não dependo do meu trabalho. A minha vida não é em função do meu trabalho, porque Deus é maior do que isso. Então eu trabalho, mas eu tenho também a minha vida com Deus, o meu momento com Deus, a minha intimidade com Deus. Só pra gente não achar que só porque, por exemplo, tem pessoas que são muito pobres e que não têm nada. Mas se elas não têm Deus e se elas não buscam a Deus, elas vão ser pobres e mais pobres ainda. E existem pessoas que são muito ricas, que têm muitas coisas, muitas posses, muitos dons. Muitas posses, muitos bens. Tem muitas posses e muitos bens. E ainda assim, essas coisas não são o sentido da vida dessa pessoa. Então ela é um pobre nessa terra que busca o tudo que é o Senhor que vamos encontrar no céu. Porque também, em contrapartida, tem muitas pessoas que são ricas e se valem e acham que o que elas têm vai dar a elas a felicidade. Então elas encontram a felicidade no que elas têm e acabam não buscando a Deus e perdendo a oportunidade de chegar ao céu. Mas bem-aventurança também vai falar que felizes são os aflitos, ou seja, aqueles que sofrem, aqueles que passam por angústias, porque serão consolados. O Senhor é o nosso consolo. As minhas aflições, eu passo por elas junto com Deus, que é aquele que cuida de mim, que é aquele que está ao meu lado, que é aquele que me sustenta em cada uma das minhas lutas. Bem-aventurados também os pacientes, ou seja, aqueles que sabem esperar. Uma grande dificuldade dos tempos modernos hoje é saber esperar, né? Porque quando a gente quer alguma coisa, a internet é muito rápida, mostra tudo com rapidez, uma informação, uma receita, uma resposta. Só que em Deus, às vezes, a resposta não vem no nosso tempo. Em Deus, às vezes, Ele nos faz esperar para que possamos perseverar. Então aqui também quando diz felizes os pacientes, é felizes aqueles que perseveram, aqueles que esperam na ausência, que não simplesmente porque está demorando acham que Deus abandonou, que não simplesmente porque está demorando acha que Deus não liga para mim, porque não simplesmente porque está demorando acha que Deus não quer saber. Então, felizes são os pacientes, os que sabem perseverar, esperar em Deus, porque receberão uma herança no céu. Também aqueles que têm fome e sede de justiça, ou seja, aqueles que têm um anseio, um ímpeto e um desejo no coração por fazer aquilo que é certo, por dar a sua vida pelas coisas que são certas, porque hoje
a gente a todo tempo é chamado a atalhos, a desvios, né? A gente às vezes burla muitas regras em nome de não, mas é só um jeitinho, é só uma... Mas queridos, a nossa vida foi feita para retidão, não para jeitinho, não para viver com um gato na sua casa. Ah, mas a luz está muito cara e todo mundo faz. Aí a gente tem um gato na nossa casa, né? Uma ligação clandestina de luz. Aí a gente, mas a gente vai usando desculpas mundanas de que, mas eu não tenho condições, todo mundo faz, tá tudo muito caro, tá tudo... É dessa maneira, é por isso que a situação está do jeito que está, porque são as pequenas corrupções que vão se tornando grandes coisas. Então é preciso que eu, como uma pessoa que busca a santidade, eu tenho que buscar a santidade em tudo, nas pequenas e nas grandes coisas. Então eu não posso me deixar levar por pequenas coisas, mas é porque o caminhão virou, comprando coisa roubada. Então eu estou financiando, fortalecendo, porque se tem alguém que compre, vão continuar roubando porque tem alguém que compre. Mas se eu não comprar, outros vão comprar. Que outro compre, mas você não participe disso. Porque isso é ter fome e sede de justiça, é ter fome e sede de fazer aquilo que é certo. Também, os misericordiosos, que são aqueles que compreendem a limitação dos outros, que compreendem que o outro é limitado, que muitas vezes o outro não pode alcançar, não vai chegar a esse lugar, entender que o outro é fraco, como eu sou. Às vezes nós temos fraquezas de ordens diferentes. Às vezes a sua fraqueza, ela pode ter um outro nome, mas você também tem uma fraqueza, você também tem uma carência, você também tem uma dificuldade, uma limitação. Então é olhar para si e perceber, eu sou fraco e eu preciso me esforçar para entender e compreender também a fraqueza do outro, porque somos irmãos, somos amigos, somos família de Deus. Felizes também os que têm o coração puro, que não guardam no seu coração mágoa, rancor, né? Que tem um coração livre, um coração puro, onde Deus pode habitar. Porque Deus habita onde há pureza, Deus habita no lugar que é limpo e não na sujeira. Então, se o seu coração está cheio de sujeira de pecado, cheio de sujeira de indiferença, de vingança, de falta de perdão, Deus não tem como habitar. E não há santidade se Deus não habita no nosso coração. Não há santidade se Deus não tem espaço integral no nosso coração. Buscam a paz também. São aqueles que buscam o próprio Deus, né? Porque o Senhor é a nossa paz. Então, a gente precisa entender que a paz não é ausência de guerra, não é ausência de conflito, mas a paz é uma pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é santo aquele que busca a Deus, aquele que mesmo em meio às dificuldades da vida, que mesmo em meio a tantas circunstâncias, tantas situações, tantas omissões e negligências, não deixa de buscar a Deus. E, por fim, felizes os que são perseguidos por causa da justiça, ou seja, felizes os que são perseguidos por fazer aquilo que é certo. Quando nós fizermos aquilo que é certo, nós vamos ser criticados, vão falar mal da gente, vão fazer fofoca, vão dizer que a gente agora é isso e aquilo. Mas, queridos, vale a pena escutar uma ladainha de alguém, mas estar fazendo aquilo que é certo e agradar a Deus. Porque, em primeiro lugar, a nossa vida foi feita para agradar a Deus e não aos homens. Então, que nós busquemos cada dia mais esse desejo, essa luta de agradar a Deus e não aos homens, porque agradar a Deus é o que vai nos garantir o céu, nos fazer santos e verdadeiramente felizes por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.